Oi gajos e gajos, Miguel Joker aqui para vocês novamente com mais um vídeo, gajo. Você está que já a chegar a KC Cup, você quer fazer bem, quer pegar minas, dizer que pegou ícone dourado aí na KC Cup, então este é o vídeo para si. Falar aqui rápido em inglês. So guys, wanna do well in KC Cup, wanna know what's the best, how meta will act. So this is the video for you. I will put subtitles in this video. Thanks a lot already to AG. I will put his channel here. So thanks a lot, leave your like and stay tuned to this video because it's really important for you. So let's go. Bem guys, já estamos aqui para analisar aqui um vídeo curtinho, analisar aqui com a nossa tier list que deve estar para um destes lados. Deixa eu ver onde é que eu acho que vou pôr, não, aqui, tanto faz, pronto. Nossa tier list vai estar para aqui. E agradeço já ao Vini por fazer a nossa tier list, eu pedi-lhe, e é para vocês terem uma noção. E antes de começar aqui a dizer, ai, mas aqui falta este deck, falta aquele deck, falta não sei o quê, quem és tu para fazer isso, né? Pronto, primeiro, isto é a minha opinião. Segundo, eu acho que a nível de tops de eventos que jogamos, eventos da Konami, eu na QC Cup já peguei top 10, peguei top 6 do mundo, top 1 BR, peguei top 1 da Europa já, peguei top 6 da Europa sem trabalhar muito e qualifiquei-me e fui desqualificado do Mundial, por isso posso dizer que tenho uma ideia, uma boa ideia de como se comporta assim mais ou menos estes eventos. Claro que não é uma ideia certa, uma pessoa vai se adaptar, mas vai se adaptando com os decks que você tiver, mas assim já vos dá para ter uma ideia dos decks e da tier list em si. Pronto, então vamos começar por o Tier 4. O que é que eu quero dizer com este gráfico? Quer dizer que são os decks que vocês vão ver mais provavelmente na QC Cup. Não quer dizer que são os melhores decks a usar. Porque quanto mais herói tiver, não quer dizer que você deva usar herói, não. Se tiver muito herói, você tem que usar um counter de herói. Por exemplo, Blue Eyes. Se tiver pouco spellbook, muito herói, você usa Blue Eyes. Isso é um exemplo, guys. Pronto, por isso vamos falar aqui dos Tiers, vamos falar das razões para ele estar aí nos tiers. Não vou mostrar decks hoje, por isso eu no próximo vídeo vou mostrar os decks que eu recomendo para você usar. E lá está, claro que qualquer um destes, de qualquer dos decks que está aqui, poderá fazer aqui bem na QC Cup. Então vamos começar por Tier 4, eu botei Girgia. Vamos falar já de Girgia. Porquê Tier 4? Porque é um deck que não vai ser muito usado, na minha opinião. Para além disso, ele perde para Spellbook. Deixa eu ver aqui dos Tier, vamos falar dos Tier 2, do Tier 2 ao Tier 1, pronto, ele perde para Spellbook e se abrir Exodia vai ganhar de Blue Eyes, mas se começar em segundo contra Blue Eyes, ele chamando o Espírito já remove ali. Depois também Vampiro Contornado, gajo, Vampiro Contornado poderá destruir os Girgia, por isso só contra Herói aí é que tem um bom matchup aí, mais contra Stall também tem, contra os decks Control também é muito forte Girgia, que é decks Control Tier 3 e pronto, se abrir o combo do Zap como mais forte, por isso poderia ser até um deck Tier 3 no máximo, mas eu coloquei Tier 4 porque não é um deck que eu espero muita gente usar, vamos ver, porque eu espero muito Spellbook na Copa Cacete. Pronto, lá está, tem bom matchup contra Herói, mau matchup contra Spellbook do Zap, vamos fazer assim. Depois, bateria, lá está, tem um bom matchup contra Herói, destrói ali os dois coisas ali, tem o Escuribe e tal, muito bom matchup contra Herói. Contra Spellbook, com a Last Gamble, que é a última aposta, enquanto o Girgia usa-se com Equilíbrio, o melhor deck de bateria é com última aposta. Contra a última aposta, se você conseguir fazer a última aposta, até pode dar bom contra Spellbook. O problema deste deck mesmo, principalmente vamos falar, é o matchup de Vampiro, os tiers mais fortes, e o melhor matchup continua a ser Herói, por isso é que está no Tier 4. Pronto, agora vamos aqui a Baleia do Zap. Agora a Baleia do Zap joga-se diferente, guys. Joga-se com 3 Snowman, que é para os Herói, que é o deck mais representado, com mais pessoas. Pronto, lá está, igualmente este deck pode dar bom contra Herói, mas contra Blue Eyes e contra Spellbookete toma pau. Contra Vampiro pode dar bom, guys. Contra Vampiro e contra Herói. Mas contra Spellbook aqui e contra Blue Eyes toma pau do Zap, porque basta remover ali o campo e Blue Eyes e Spellbookete remove facilmente, por isso Baleia poderá dar bom, mas não é um deck que eu considero assim muito forte. Depois temos Yubel. Pronto, Yubel, o que é que pode dar bom contra? Yubel, o problema de Yubel, o inimigo é o controle, o enemy controller, também as Canádia, mas pronto, principalmente aqui Spellbookete vai destruir Yubel, ou seja, como vocês estão a ver por aqui,
o Spell Booklet faz muito melhor contra todos os decks mais fracos. O melhor deck contra decks meme, contra decks mais fracos, contra decks menos vistos, o melhor deck de todos é Spellbook. Por isso é que está em Tier 2 e podia estar em Tier 1. Pronto, e aqui o Bell vai ter um matchup muito bom contra, por exemplo, deixa-me ver aqui, contra Blue Eyes, depende, se eles fizerem Stardust, se não tiver controlador, mas contra Herói poderá ter um matchup bom, mas não é um deck assim que eu aconselho muito, porque uma Canádia virando ali e tal, já destrói Baleia, destrói completamente o Bell. Mas pronto, aí dos Tires também mais fortes é porque tem um matchup razoável contra Herói e contra Spell Booklet já fostes, mas depois poderá ganhar da maior parte dos decks. Contra Blue Eyes também poderá ganhar se eles não tiverem acesso. Stardust Dragon, que destrói completamente aqui e o Bell. Pronto, agora vamos começar aqui os decks mais vistos para eu explicar aqui também o que é o deck Control, que eu botei deck Control. Pronto, Furayer, porque é que eu botei Furayer Tier 3? Porque Furayer agora é usado de maneira diferente e principalmente os dois bons matchup que ele tem no Tier 1 e Tier 2 será o deck de Vampiro e o deck de Herói. Os jogos contra o deck de Vampiro e deck de Herói serão bons, gajos. Não tem assim um match muito favorável, tipo como o Blue Eyes ganha de Herói facilmente. Furayer poderá ganhar a maior parte das vezes, tipo 55% a 45% dos outros decks, né? 55% de vitória ou 60% até de Furayer contra Herói e contra Vampiro, botar-me ali um Ciclonezito e tal. Porquê? Por causa da Wiz. A Wiz vai negando tudo e tem um bom matchup contra esses dois, Tier 1, Tier 2, Vampiro e Herói. Por isso Furayer é um bom deck, uma boa opção para aquecer, um deck que eu gosto para aquecer. Claro que tem que ser uma versão muito bem estudada, muito boa, gajo, atenção. Pronto, lá está. Por isso Furayer é que está aqui e tem que se jogar bem. Agora, hoje em dia com Furayer tem que se jogar bem. Pronto, agora aqui partes más de Furayer. Vamos começar aqui partes boas, partes más. Pronto, se as partes boas, bom contra Herói, bom contra Vampiro. Partes más de Furayer, você tem 5 cartas que tem que começar logo na mão e também se sair em segundo e tomar uma Canádia, que está muito popular, provavelmente poderá tomar um OTQ no próximo turno, principalmente contra Vampiro. E para além disso tem um matchup muito ruim contra Blue Eyes. Blue Eyes destrói Furayer completamente, mas com uma carta que é o Double Magic Armbind, que é uma carta tipo controlador do inimigo, mas é armadilha, tributa 2 monstros, rouba 2 monstros. Se você conseguir ter essa carta contra Blue Eyes, poderá ganhar. Depois contra Spellbook também normalmente poderá dar ruim. Se eles sacarem Silent Magician, eles ganharão a maior parte das vezes, porque Silent Magician, o monstro 3500, fica muito difícil de destruir com Furayer. Mas pronto, Furayer agora é um deck que controla, um deck forte que eu recomendo, eu gosto muito neste momento, achei bom, não estava à espera, mas achei bom, estive a testar, achei forte. Mas pronto, lá está. Tem 5 cartas que tem que começar com, que é os 3 bit e as 2 Wiz. Tem um matchup bom, razoável bom contra Herói e contra Vampiro e não é afetado por a skill Sealer Tombs. Esses são os pontos positivos de Furayer. Então vamos agora aos decks Control aqui no Tier 3, gajos. Decks Control, o que é que eu digo por decks Control? Pronto, decks Control eu englobei os decks mais raros, decks do tipo Control, claro que mesmo o Bugin é deck Control, Hirge é deck Control, mas eu botei os decks mais caros, mais difíceis de ver, como por exemplo Amazonas Didi Stall, que muita gente tem usado lá com Didi Assailant e tudo mais, que é um deck de control com traps de monstros que quando são destruídos levam o outro monstro consigo, que é um deck mais para ganhar de Herói, mas toma de Vampiro, é mais para ganhar de Herói e de Spellbook, por ser um deck forte, atenção, é um deck forte, mas é um deck muito caro. Os decks control mais caros eu botei nesses do deck control, pronto, por isso tem esse Amazonas com o Stall, com as cartas Stall. Depois também tem aqui, deixa-me pensar, depois também tem o Buster Blader, que é um deck muito forte também, que também não é afetado por tumba fechada e tem um matchup muito bom contra Blue Eyes. É o melhor matchup que tem é Blue Eyes, é a parte boa desse Buster Blader. Parte boa desses decks de controle aqui que eu estou a falar é que não são afetados por tumba fechada. O DD Stall tem um matchup muito bom contra Herói e contra Spellbook, mas toma de Vampiro. O Buster Blader tem um matchup muito bom, quase vitória automática contra Blue Eyes, por isso também muito forte este deck aqui. São decks muito fortes que vocês poderão encontrar aqui. Tier 3 já são decks fortes, guys. E depois podem considerar aqui as bestas gladiadoras e tal, mas eu sou sincero, dará para usar, dá,
mas tem que ser num meta muito específico, guys, porque esta gladiadora toma de herói, que é o deck mais popular. Decks que tomam de heróis automaticamente deixam de ser tão fortes, guys. Pronto. Os senhores decks de controle estão os decks mais burgueses, vocês sabem. Buster Blader muito forte, Amazonas Stall muito forte. Pronto, principalmente esses dois. Posso me ter esquecido de algum, mas não faz mal aqui. Pronto, depois Bujin. Porque é que Tier 3? Vocês vão reparar que a maior parte dos decks são fortes, ou estão na lista. Porquê? Por causa de herói. Porque têm um bom matchup contra herói. Isso quer dizer o quê? Que herói é o Tier 1 porque é o deck mais usado. Não quer dizer que é o mais forte, quer dizer que é o mais usado e que você poderá esperar mais. Mas pronto, o Bujin. Tier 3 só. Porquê? Porque o Bujin, ao contrário dos outros dois colegas aqui, dos decks Control Burguês to Play e do Furaia, é afetado e muito afetado por a skill tumba fechada. E isto de decks ser afetados por a skill tumba fechada destrói muitos decks, guys. Por isso o Bujin tem um matchup contra herói e contra o Blue Eyes bom, guys, bom, mas com um herói com tumba fechada já consegue dar canalha, já consegue usar o controlador e dar o TQ no Bujin. Esse é o problema. Agora se for herói equilíbrio, Bujin destrói facilmente e o Blue Eyes também. Mas agora se for herói tumba fechada, aí o Bujin já não consegue dar de herói, só dá conta de Blue Eyes, e se o Blue Eyes não usar Canádia também, não é? Porque se ele estiver logo a Canádia e tal. Mas Bujin é uma boa opção, guys. É uma boa opção, é um bom deck na mesma, mas está a Tier 3 principalmente por a parte negativa de tumba fechada, e parte positiva, ganha de herói a maior parte, tecnicamente, das vezes, se eles não usar tumba fechada, né? E normalmente também tem um bom matchup, vamos dizer bom matchup, contra Blue Eyes. Por isso, isto aqui é as razões do Bujin ser um deck até a considerar. Por outro lado, Bujin tem aqui umas fraquezas, perde logo para Spellbook, né? Para Vampiro pode perder a maior parte das vezes se você não usar Tide, Laços de Irmãos. Vampiro poderá, porque Vampiro é mais rápido. E depois também perde aqui para o deck Control, para os dois deck Control aqui. Os decks Control destroem aqui o irmão deles, o Bujin, destroem completamente com o DNA Surge do Buster Blader e com o Stall, o DD Amazónias de remover e tal. Também destrói aqui completamente os Bujin. Por outro lado, o Bujin ganha aqui dos Furayer. Pronto, isto aqui está o Tier completo. Depois, por outro lado, aqui os Furayer até poderá ganhar de Control, mas toma de Bujin. Pronto, agora vamos aos Tier 2, guys. Tier 2, decks que vocês vão ver mais aqui. Tier 2, Tier 1, é quase tudo a mesma coisa. Pronto, aqui vamos por Blue Eyes. Blue Eyes aqui neste círculo aqui, até o Tier 3 é os decks mais importantes. Depois Tier 4 são decks que vocês poderão ver raramente, né? Aqui Blue Eyes, pronto, tem bom matchup contra o quê? Muito bom matchup, aliás só é Tier 2 porque tem muito bom matchup contra Herói Mascarado, e que é tipo dos melhores matchups, dos melhores decks para bater em Herói Mascarado será Blue Eyes, será dos melhores decks para bater em Herói Mascarado, mas também pode bater em Vampiro muitas vezes, uns 50-50 para Vampiro e uns 60-40 contra Herói, porque você irá usar defletor contra Vampiro muito forte para negar aqueles controle maroto, para negar as máscaras aqui do herói e tudo mais. Por isso, Blue Eyes forte contra herói, forte contra Vampiro se usar defletor e canais, porque se não usar vai tomar pau. Mas agora se usar defletores tem muita probabilidade de ganhar de Vampiro também, de ter um bom matchup principalmente contra herói, mas depois contra Vampiro também tem um matchup decente. Depois Blue Eyes, já sabem, dá pau em Furayer. Aqui dos decks Control toma para o Buster Blader completamente e poderá tomar de Bujin. Normalmente toma de Bujin, mas se você usar Canádia, safas. E toma aqui automaticamente para o Spellbook, mas só é Tier 2, é só Tier 2 porque Spellbook destrói completamente Blue Eyes, quase como o Buster Blader. Buster Blader é quase 100% de vitória. Que o Spellbook, vamos dizer que é uns 80 e tal, a ganhar de Blue Eyes, por ser um matchup muito favorável para Spellbook, e Blue Eyes tem bons matchups contra os outros, mas aqui o Spellbook destrói completamente. Para além disso, o jogo de espelho é muito difícil, guys, porque quem começa em segundo tem uma vantagem enorme. Pronto, agora vamos aqui, o nosso segundo Tier 2 aqui, Spellbook do Zap. O que é que Spellbook do Zap tem de bom? Pronto, contra herói, guys, se for herói equilíbrio, você poderá ganhar facilmente, a maior parte das vezes poderá ganhar. Agora se for herói tumba fechada e mesmo contra Vampiro, você tem um segredo Spellbook, que é tem
tomar... mais uma coisa que me esqueci aqui no Blue Eyes não é afetado por tumba fechada, isso é um dos pontos positivos também do deck, para além desses dois bons matchups. Se vamos aqui Spellbook, bons matchups, tem o Blue Eyes, vitória automática contra Blue Eyes, e tem aqui todos os decks aqui mais fracos, basicamente contra Bujin, vitória certa, contra Buster Blader também dá para ganhar, Furayer também a maior parte das vezes você irá ganhar, depois aqui Baleia, Bateria, Kirby, a maior parte dos outros decks todos sem ser os top tier, Spellbook normalmente bate em tudo. Pronto, depois aqui contra Herói, se for Herói Equilíbrio você bate, se for Herói Tumba Fechada e contra Vampiro, Tumba Fechada, você aqui poderá ganhar com Silent Magician, ou seja, você 50% das vezes, 60%, vai ver o Silent Magician na mão, então quer dizer que 60% desses jogos você poderá ganhar, principalmente contra Vampiro. Se você abrir Silent Magician, você irá ganhar a maior parte das vezes contra Vampiro, mesmo com tumba fechada. Contra Herói também, abrindo Silent Magician, já fica muito mais fácil. Por isso é assim, ele a maior parte das vezes poderá tomar aqui, toma aqui do stall, do deck control, do stall, daquele de remover, toma aqui do Herói Mascarado tumba fechada e do Vampiro tumba fechada, se você não abrir Silent Magician, que abre a maior parte das vezes, guys. Por isso, se você abrir Silent Magician, se você souber jogar bem, vai destruir completamente Vampiro, ganha de Vampiro fácil. Herói será sempre um matchup mais complicado, mas pronto, está aqui em Tier 2 porquê? Porque é um deck que poderá ganhar de todos os decks, basicamente assim falando, e tem muito bom matchup contra Blue Eyes. Depois do resto você poderá ganhar, tem que ver o Silent Magician ou o TTH, tem que dar restart para ter um deles, e aí dando restart tem 70% de chance de ter o Silent Magician na primeira mão. Tendo o Silent Magician na primeira mão, tem que saber muito bom. Pronto, partes negativas aqui do Spellbook será ser afetado por a tumba fechada, não é? Segunda coisa má de Spellbook vai ser um deck muito complicado de usar, e sinceramente não é para qualquer um, porque eu conheço muita gente que usa Spellbook, que até é um bom jogador, que ficou top 10 QC Cup, que tem o ícone lá dourado da vossa região. Conheço muitos que vocês também conhecem, que são bons jogadores, e eu a vê-los a jogar de Spellbook, eu sei, e eles próprios sabem quando eu jogo contra eles, que eles esquecem de muita coisa, fazem muitos erros, têm muitos truques aqui que tem que se ter. Por exemplo, contra Mago do Silêncio, contra Vampiro, deixar o seu Silent Magician sempre com 2000 de ataque, e contra Herói também tem que deixá-lo sempre com 2000 de ataque para não ser absorvido pela Vamp e para não ser destruído por monstro nenhum, porque você removendo o campo ele não tem nada que passe 2000 de ataque, e aí você vai controlando o jogo. Tem muitos segredos para poder usar a Spellbook, por isso é um deck muito complicado, principalmente não é para qualquer um usar mesmo bem Spellbook. E a tumba fechada também é uma parte negativa aqui do deck Spellbook. Depois Vampiro, vamos aqui Vampiro, partes positivas do Vampiro, gajo, poderá ganhar a maior parte das vezes sem abrir Silent Magician aqui do Spellbook, não é? Por causa da tumba fechada e tal, que aconselho já que é a melhor skill a usar em Vampiro. Pronto, vamos dizer aqui uns 55-45 contra Spellbook, ou mesmo 60-40, se eles não abrirem Silent Magician, não é? Aqui contra Blue Eyes você tem uma vantagem mínima contra Blue Eyes na mesma, deve ter uns 55-45 aí, ganha de Blue Eyes na mesma. E depois contra Herói você, a maior parte das vezes, poderá ganhar, mas a maior parte das vezes você tem que abrir uma armadilha para se defender de Herói, e é complicado porque tem pouco espaço aqui de coisa. Para além disso, é um deck que é muito afetado por tumba fechada, e não esqueçam que Furayer poderá usar tumba fechada. Mas pronto, você vai bater em Bujin, bate em muita coisa, e é um deck rápido, não é? Por isso, pontos positivos, é dos decks mais rápidos para usar para dar OTQ, tem um bom matchup contra quase tudo aqui dos Tier 2, Tier 1, menos Herói, e para além disso, mas mesmo assim poderá ganhar de Herói, não é assim um matchup escandaloso, por isso tem um matchup razoável com tudo, poderá ganhar de tudo basicamente. Mas depois também tem uma parte pequena de consistência às vezes, que você poderá sair assim com uma mão mais ruim e tomar um OTQ do Zap de Herói. Pronto, e agora as partes negativas, lá está essa inconsistência de não abrir Gozu, que é o Samurai logo na primeira mão. Outra parte negativa será se a maior parte dos decks usar a tumba fechada, aqui houver muito Herói tumba fechada, Vampiro tumba fechada, você poderá estar mais a favor da sorte. E pronto, esses são os pontos aqui do Vampiro. Continua a ser um deck muito forte, contornado, com controle,
você consegue roubar logo os monstros, dar OTQ ou por aí fora. Por isso, Vampiro continua a ser uma boa aposta, apesar de eu não considerar Tier 1, por causa de Herói ser o deck mais popular, e agora estamos em Herói. Pronto, agora em Herói aqui, guys. Herói, para mim, deck mais popular, porquê? Porque é um deck rápido também, como o Vampiro também é um deck rápido, mas principalmente que você usando a habilidade que eu aconselho, Tumba Fechada, ele consegue ser um deck consistente, tão consistente como o Vampiro, até talvez um pouquinho mais, porque basta sair o monstro e a máscara e tal, mas mesmo às vezes nem precisam, não é? Mas é um deck tão consistente como o Vampiro, vamos dizer assim, só que você usando Tumba Fechada e tendo lá o Drill Dark, botando os monstros dele para defesa, você consegue dar LTQs rápidos. Herói sempre foi um deck muito forte em qualquer QC Cup, mesmo quando eu me qualifiquei para o Mundial, qualifiquei de Herói. Por isso, Herói será um deck muito forte, para além disso será um deck muito popular. E como vocês estão a ver, a maior parte dos Tier 4 que existe, eles existem porque batem Herói. Os Tier 3 também existem mais porque batem Herói, guys. Por isso está tudo aí voltado para bater em Herói, que neste momento é o deck mais popular. Agora, partes positivas de Herói, pronto, consegue bater em Vampiro com Tumba Fechada, a maior parte das vezes, uns 60-40, basta eles não abrir a armadilha, você abrir máscara que já ganhou. Contra Spellbook com Tumba Fechada é dos melhores counters contra Spellbook, você já tem uma grande probabilidade, uns 60-40, basta ele não abrir Silent Magician, mas mesmo que abrir, você com Tumba Fechada e Canário consegue ganhar esse jogo. Depois contra Blue Eyes, você toma pau, mas com Tumba Fechada consegue agoniar, consegue se defender melhor e talvez até consiga ganhar aí às vezes de Blue Eyes, que será dos piores matchups que você terá. E claro, também terá um matchup de Mirror, mas contra Furayer ganha, a maior parte das vezes poderá ganhar aí o duelo. Pronto, guys, basicamente Herói será um deck, como vos disse aqui, deck consistente, um deck que tem os seus maus matchups, ou que a maior parte vai poder encontrar, mas mesmo assim dá para ganhar dos seus contra. É um deck bom nesses termos, é um deck rápido, guys, sempre foi bom, mas lá está. Mas vocês poderão ver aqui qualquer um destes decks. Posso-me ter esquecido de algum, se me esqueci deixem nos comentários, se não concordam deixem nos comentários também, e já sabem, se gostaram deixem o gosto. Agora no próximo vídeo vou-vos mostrar destes decks todos aqui, tenham esta lista em mente, eu vou-vos mostrar os meus favoritos para a QC Cup. Porquê? Porque Tier 1 não quer dizer que o melhor deck seja usar Herói, não, guys. Tier 1 quer dizer que o deck que vai ser mais usado, mais popular, será Herói, guys. Então, por exemplo, se tiver só Herói na QC Cup, estou só enfrentando 70% Herói, eu já não quero saber de mais nada. Eu uso Blue Eyes, uso Furayer, uso um deck para bater em Herói, para ganhar esses 70% dos jogos e perder 30%. Se eu em 10 jogos ganhar 7 e perder 3, top, guys. Pronto, essa é o que quer dizer aqui, aqui a nossa tier list. Por isso espero que perceberam, espero que gostem, deixem o gosto, partilhem o vídeo aqui para ajudar o canal, guys. E já sabem, fiquem atentíssimos que eu vou-vos trazer depois desta tier list os meus decks favoritos, o que eu vos aconselho a usar e mesmo que eu vou usar aqui para aquecer, porque eu irei jogar numa conta secreta que não vai ser a minha, para me qualificar aí, pelo menos para pegar top 10 do mundo, porque eu não vou poder jogar na sexta e não vou poder jogar sábado, por isso vou pegar um top 10 hito. Por isso já sabem, deixem o gosto, não percam o próximo episódio, porque nós também não. Fui!